Minha gente, eu estou de volta nessa casa maravilhosa. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite, Carlito. Eu participo de uma certa forma dessa casa e essa hoje é a minha forma de participar. Já tem mais de 20 anos, né? Então, conheço muita gente há algum tempo, conheço muita gente aqui de perto, onde a gente teve momentos assim juntos para poder olhar de perto para as nossas dores da alma. E hoje eu sinto que o meu convite para estar aqui é justamente a gente poder olhar para essa dor da alma, essa dor que é tão doída, que é a dor da culpa. A gente às vezes nem sabe que sente tanta culpa, às vezes a gente nem sabe que parte do nosso sofrimento tem por causa a culpa que a gente está sentindo. Então, poder identificar as causas do nosso sofrimento é a melhor forma da gente poder tratar. Assim fazem os médicos, eles buscam diagnósticos para poder nos dar medicações corretas. Assim fazem os fisioterapeutas, eles buscam perceber onde que tem a lesão no seu corpo para poder te passar os exercícios corretos. Eu já fui em Pilates. Quem aí faz Pilates, quem já está cuidando das colunas, dos pescoços, dos joelhos, não é? Eu, desde os 20 anos, eu já cuido, já tenho um corpício de velhinho, pressão alta desde os 20, hérnia de disco desde os 20. Então, eu já fiz tratamento que eu sentia que estava piorando. E eu falava com a moça, com a fisioterapeuta, eu acho que está piorando. Aí ela falava assim, mas você tem feito os exercícios em casa? Eu falava, não, em casa não. Ela falou, pois é. Então, a culpa era minha, que não estava fazendo mais. Esse é um sentimento de culpa muito comum, que a gente acaba experimentando de uma forma cotidiana. Um sentimento de que a gente deve fazer mais. E se a gente não tem esse sentimento, vai ter sempre alguém para dizer isso para nós, que a gente deveria fazer mais. E foi isso que ela me disse, você devia fazer mais. Eu falei, mas mais não, eu venho aqui para fazer aqui. Eu não consigo fazer em casa. Aí eu estava mudando de consultório na época, mudei de consultório, e nessa mudança, quem já fez mudança de trabalho, de casa, sabe o caos que é mudar. Mudar é um caos, por dentro e por fora, né? Quando você vai mudar de casa, você vai ter que bagunçar tudo para arrumar. E essa é a nossa maior dificuldade de mudar aqui dentro. É saber que algumas mudanças vão ser exatamente um caos. Vai ser a gente perder tudo aquilo que a gente tinha por segurança. Então, mudar é perder as velhas referências. E isso traz sempre uma insegurança, uma instabilidade que a gente vai aprendendo a lidar. E nessa mudança, então, eu estava tão ocupado com a mudança que o que eu fiz? Faltei o Pilates uma semana, faltei o Pilates 2 semanas, e sabe o que aconteceu? Minha coluna melhorou. Eu falei, uai, que é isso? Por quê? Exercício feito errado. Estava sendo feito um exercício errado. Eu achei que estava ajudando, ela achou que estava me ajudando, mas era me atrapalhando. E assim é conosco muitas vezes. A gente acha que está ajudando alguém e está atrapalhando. Tem muita gente que acha que está nos ajudando e nós sabemos bem que estão atrapalhando, porque o conceito de ajudar não está alinhado às nossas
mais profundas necessidades. Então, o mais difícil para que a gente possa ajudar alguém é saber o que ela realmente está precisando. Uma vez eu fiz um curso de vendedor, né? Antes de ser psicólogo, eu já vendi lote, eu já vendi cota de clube, eu já fiz meus corre pela vida para tentar, né, sair do sufoco, e eu fiz um curso de vendedor no SESC. E ele me ensinou algo que eu nunca esqueci, que um bom vendedor, tem vendedor aqui? Ninguém? Tem alguns vendedores, talvez vocês concordem comigo, que o bom vendedor, ele precisa, acima de tudo, saber escutar. Concordam as vendedoras aí? Porque se eu te escuto, eu vou saber o que você está precisando. Se eu tiver o produto, eu vou na certa. Agora, o mau vendedor é aquele que fica empurrando um produto que a pessoa não precisa. Não é? Então, nós nem sempre sabemos escutar as nossas mais profundas necessidades. E as pessoas que estão ao nosso lado também não sabem, na maioria das vezes, escutar as nossas mais profundas necessidades. Então, quando a gente vai falar de culpa, eu estou falando da mais profunda necessidade da nossa alma. A gente só está aqui nesse planeta para isso. Qual que é o contrário da culpa? Qual que é o antídoto para a culpa? Alguém? O perdão. O perdão é o antídoto para a culpa. Jesus é o mestre do perdão. E perdão é algo que a gente ainda não entendeu o que realmente significa e como realmente a gente põe isso em prática. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês essa noite. Espero que isso interesse a vocês, porque a mim me interessa muito. Eu falei com o Carlinho que me chamou aqui, eu falei, puxa Carlinho, vou ter que falar para mim de novo. E a gente fala para a gente, porque essa é a necessidade mais profunda da minha alma. E eu acredito que essa é a necessidade mais profunda de toda a humanidade, a gente se perdoar. E aqui eu quero dizer que não existe muita diferença entre se perdoar e perdoar as outras pessoas que a gente vive. Eu vou trazer aqui uma dinâmica e vocês podem perceber se essa realmente não é uma dinâmica que faz parte da vida de vocês. O tempo todo, quando a gente está sofrendo pela culpa, nós estamos com duas posturas que elas ficam se revezando o tempo todo. Postura número 1, eu estou acusando alguém. Eu estou acusando alguém. Eu estou responsabilizando alguém pelo meu sofrimento. Veja se na sua vida hoje tem alguém que você está acusando, tem alguém que parece culpado por você estar sofrendo. Reconhecer isso não é fácil. Reconhecer isso significa reconhecer também que eu estou preso no lugar da vitimização. Significa que eu esqueci que eu tenho o dom de ser capaz de ser feliz, porque eu dei para o outro o poder da minha infelicidade. É claro que a gente não faz isso conscientemente.
quando a gente faz isso, é muito mais uma emoção, uma sensação, do que uma escolha clara e consciente. Já sei, vou culpar alguém. Mas o meu primeiro convite é perceber em que área hoje na sua vida está sendo mais difícil lidar. Geralmente são os relacionamentos. Os relacionamentos são as provas mais difíceis que a gente tem nessa escolinha, a escola-hospital que a gente está junto. Aqui a gente está para se tratar e para despertar, para aprender. Então, os relacionamentos são as experiências onde a gente percebe as nossas maiores dificuldades. Às vezes a gente acha que está tudo bem, até perceber que num relacionamento a gente perde a cabeça, a gente perde a paciência, a gente se fecha. São nos nossos relacionamentos que tem os termômetros para a gente perceber como estamos. Os relacionamentos, sabe o que são? Reflexos. Parece que é o outro que está nos trazendo uma mensagem, mas ele está só refletindo a mensagem que a gente está emanando e não vê. Pegaram essa ou se distraíram? Essa é ótima da gente se distrair, então eu vou julgar de novo. Os problemas que a gente tem nos relacionamentos, geralmente, a gente acredita que é pelo que o outro está fazendo comigo, pelo que o outro está falando comigo, pela mensagem que o outro está trazendo para mim. E aí vem uma passagem no Evangelho difícil de entender, que o mal é o que sai da boca do homem. Não é o que a gente ingere, é o que sai da nossa boca. Então, o que está chegando para nós, nos nossos relacionamentos, é um reflexo daquilo que eu estou emanando e não vejo. Isso é muito difícil, esse é o cúmulo da autorresponsabilidade, que significa eu retiro do outro a causa do meu mal-estar. Enquanto o outro for culpado pelo meu mal-estar, fudeu. Não tem saída, a não ser que ele morra, a não ser que eu mude de cidade, a não ser que eu saia de cena. E o que vai acontecer muitas vezes, se a gente sair de cena, não se surpreenda se você arrumar uma outra parceria e ela se repete. Que curioso! Ou você arruma um outro trabalho e aparece ali uma outra situação que te incomoda nos mesmos pontos. Porque o problema não é o outro. O problema, por exemplo, é como eu me relaciono com a autoridade. Teve uma vez, eu tinha um professor muito bom em psicanálise, e quando o professor era bom, eu virava um bom aluno. Quando o professor era ruim, eu fazia uma arruaça, eu não conseguia ficar na sala e atrapalhava os outros, eu não conseguia. Mas quando o professor era bom, ele tinha o meu melhor. E esse professor, eu ficava ali, vidrado nele, aprendia tudo, e no intervalo eu ainda ia lá e falava: professor, mais um detalhezinho, aquele negócio que você falou. E aí um dia, a gente já estava ficando mais amigo, eu falei: professor, eu queria agora trazer uma questão pessoal, vou abusar da sua nobreza, mas eu tenho me relacionado com umas moças, sabe? E aí eu termino com uma e começo com outra, na tentativa de melhorar a minha situação, e quando eu vejo a outra, era igual à primeira, e eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí ele pegou e falou assim: ô Mateus, deixa eu te dizer, essas moças não são iguais. O que é igual é a sua forma de se relacionar.
eu fiquei calado e dormi com essa. O que se repete na nossa vida é a nossa forma de se relacionar. E o que precisa de mudança para que a gente realmente possa sentir um efeito de alívio na nossa vida é na nossa forma de se relacionar, tanto com o outro quanto comigo. Então eu estou na primeira parte do nosso encontro dizendo das dificuldades de relacionamento com o outro, onde eu estou culpando o outro pela minha infelicidade. Isso acontece de uma maneira tão rápida que quando eu vejo eu já fiz, quando eu vejo eu já estou de novo culpando o outro. Como que a gente faz isso? Reclamando. A gente está viciado em reclamar. A gente reclama da política, então o político é culpado. A gente reclama dos parceiros, a gente reclama de tudo. Essa é uma forma da gente continuar preso no mesmo lugar, ao acreditar que o meu sofrimento tem por causa aquilo que está fora de mim. Todos nós ainda estamos presos a isso. Todos nós, de alguma forma, em mais ou menos, um volume maior ou menor, estamos presos nisso. Então, começar a sair dessa situação significa a gente começar a se dar conta que o que a vida me traz é apenas um reflexo do que eu estou emanando. Isso não é fácil. Isso vai exigir de nós coragem para poder compreender que o que está surgindo sou eu. O que está surgindo é meu. Por exemplo, eu imagino que muitos de vocês devem ter cachorrinhos em casa. Cachorrinhos, quem tem cachorrinhos, bichinhos, alguns têm muitos cachorrinhos e bichinhos, mas é uma boa parte, tá vendo? A gente tem esses bichinhos amorosos dentro de casa, que parecem crianças que não crescem, né? São tão amorosos, são tão inocentes. Por que é tão bom estar junto desses bichinhos? Porque eles não nos culpam de nada. Eles não nos julgam em nada. Mas é verdade que esses bichinhos, eles são só alegria e felicidade o tempo todo? Não. Passamos raiva com os bichinhos também? Sim. Eu passo bastante raiva com o meu vira-latinha, né, que a gente adotou. Ele é um amor, mas tem hora que o bicho começa a latir porque tocou o interfone e ele não para de latir porque ele acha que o interfone é uma ameaça e que ele está protegendo a nossa casa de um grande perigo, e ele começa a latir e não para de latir. E às vezes é justamente no meio onde eu estou ali, no meu trabalho. Hoje eu trabalho virtualmente, onde eu estou ali num momento tão sensível, conduzindo o grupo para um trabalho de interiorização, e começa a vontade que eu tenho de esganar aquele bicho. Isso quando ele também não vem querer a minha atenção no momento em que eu não quero dar a minha atenção para ele, e ele começa a insistir, pular e querer, e eu me vejo irritado com ele. E assim eu começo a perceber, fui começando a perceber que ele representa essa minha criança interior, que ele representa um aspecto em mim que é pura inocência, que é pura carência, e que nem sempre eu sei lidar com isso de uma maneira saudável. Às vezes eu fico irritado com ele, e os momentos que eu percebam também, os momentos que vocês ficam mais irritados com seus cachorrinhos, ou com seus filhos, ou com seus netinhos, ou com as pessoas que trabalham com você, ou com seus colegas de equipe, não importa com quem você se relaciona,
nos momentos onde você estiver mais irritado com eles, geralmente são os momentos que você está com raiva de si mesmo. E então nos tornamos nessas horas irritáveis, como se a culpa fosse do outro, mas sou eu que já estou uma pilha, que já estou sem paciência comigo, que já estou cansado de mim, que eu já não tenho energia disponível nem para mim. E aí vem o outro, ainda quer algo de mim, não tem condição. E aí eu acabo extravasando a minha raiva, a minha irritação, a minha intolerância, projetando no outro a raiva que eu estou de mim. E aqui a gente começa então essa segunda parte da nossa conversa hoje, que é: se por um lado eu vivo acusando o outro pela minha irritação, por outro lado eu vivo me acusando. E esse é o ponto mais central de quando a gente fala de culpa. É quando a gente vive preocupado, quando a gente vive se cobrando, se exigindo. Às vezes não é tão claro que a gente está se sentindo culpado. Como que a culpa aparece na nossa forma de se relacionar conosco? Com autoexigência, com autocobrança. É a gente querendo ser mais do que a gente pode ser. É a gente exigindo que a gente saiba mais do que a gente entende. Então, começa uma pressão de que a gente tenha que ser melhor, de que a gente tenha que saber mais, de que a gente tenha que fazer mais para evitar o sofrimento. Então, se por um lado eu estou dizendo que eu sou responsável pelo meu sofrimento, por que é tão mais fácil culpar o outro? Porque é difícil demais a gente olhar para os nossos erros sem se culpar. A gente ainda não sabe fazer isso. E por isso que Jesus é o Mestre. Foi isso que Ele nos ensinou. Sabe qual é o ensinamento mais essencial do Cristo? E que ainda é tão difícil e tão incompreendido? Não julgueis. Esse é o ensinamento mais difícil de todos. É não julgar, é não condenar. É muito fácil olhar para o erro do outro e não ver os seus erros. Ou é muito fácil também ver os seus erros e se afundar neles. Qual é a saída, a única saída para que a gente possa começar a respirar nesse mar de acusações que a gente vive? Ou a gente está acusando o outro, ou a gente está se acusando. Ou a gente está cobrando do outro, ou a gente está se cobrando. Esse é o nosso inferno, gente. Esse é o inferno. É viver em estado de reprovação, de autoexigência, de autocobrança e de acusação, de mágoa, de ressentimento. Sabe o que é o ressentimento? Uma acusação perpétua. Sabe o que é a mágoa? É o momento em que eu acuso o outro de uma forma definitiva a ponto de fechar o meu coração para ele. E às vezes é isso que a gente faz conosco. A gente fecha o nosso coração para nós, como se a gente não tivesse saída, como se a gente não fosse merecedores. Você sente que merece realmente ficar bem? Você sente que merece realmente estar em paz? Eu já conheci muitas pessoas que não suportam a paz. Quando começa a ficar tudo bem,
elas começam a pensar, não, peraí, tem alguma coisa errada, tá bom demais para ser verdade, o que vai acontecer? Ela já começa a procurar um problema. Por quê? Por não suportar a paz. E a paz, ela só é sustentável quando eu renuncio às acusações. Quando eu renuncio às acusações do outro e renuncio às minhas acusações. E às vezes a gente nem percebe. Eu falei para vocês que eu tinha hérnia de disco, dor na coluna. Aos 20 anos de idade, eu fui no médico, eu andava mancando. E eles falaram, você vai ter que operar. E eu disse, não tem outro jeito? Ele falou, não. Pelo nível de dor que você está, pela sua radiografia, está espremido, cirurgia e outra. A cirurgia não é garantido. Tem muita gente que opera e não melhora. Mas é o que tem para ser cirurgia. Falei, tá bom, eu vou, mas antes eu vou tentar um monte de outras coisas que eu acredito. Se não der, eu volto aqui. E fui fazer terapia, já fazia, acupuntura, homeopatia e tratamento espiritual, que é o que muitos aqui estão fazendo. E ao chegar no tratamento espiritual, na época, tinha um mentor, que era um médico, no espírito de um médico, chamado irmão Agar, um médico austríaco, e ele então me disse, com aquele sotaque carregado, igual do Dr. Joseph Gleber, meu irmão, como que você quer que a sua coluna não doa se você está carregando o mundo nas costas? Eu olhei para ele e eu não tinha ideia disso. Eu fazia terapia, inclusive. O que é terapia? Um espaço onde você vai falar do que está acontecendo com você, contar a sua história para ver se você consegue enxergar melhor, né, a sua vida, seus sentimentos. E mesmo assim, eu não via isso, porque eu trabalhava em 2 empregos, eu já estava na clínica, trabalhava na prefeitura com moradores de rua, fazia um grupo de meditação aos domingos, participava da reunião mediúnica na sexta-noite, tinha um outro grupo ali, outro grupo aqui, mas eu não percebia que eu achava que tudo era pouco. Tudo que eu fazia, hoje eu penso, era muita coisa. Mas eu sentia que era pouco. Alguém sente isso? Que o que você está fazendo é pouco? Sabe o que é isso? Culpa. Estamos nos unindo mais agora? Esse sentimento é culpa. Como se eu tivesse que ser mais. Como se eu tivesse que fazer mais. E com a melhor das intenções, tá? Com todas as justificativas espiritualistas, espíritas, para poder me respaldar. Está aqui, ó, tem que fazer, esgoelar a máquina. Olha o que o Chico faz, olha o que o outro faz, eu pouco, me comparando com quem vivia, que não tinha descanso. Nós tivemos alguns modelos e vemos, eu comecei a, sem perceber, eu estava me machucando, com tanta pressão, com tanta exigência. Ali ele me disse, o tratamento que eu tenho para te oferecer não é só um alívio da sua coluna. Se você quiser ir lá fazer a cirurgia, você tenta, pode ser que dê e pode ser que não dê. O tratamento que eu tenho para te oferecer é uma mudança de mentalidade. Esse é o verdadeiro tratamento, minha gente. Se vocês estão aqui esperando que as coisas mudem, sem mudar a mentalidade de vocês, eu não quero desanimar,
mas não vai dar. O tratamento que vocês recebem aqui nessa casa e em toda casa séria de espiritualidade, toda casa séria, seja numa igreja evangélica, num terreiro de umbanda, numa igreja católica, se ela estiver sendo gerenciada por alguém com uma intenção pura, você vai ter um benefício, você vai ter um suporte, que é aprender a encontrar um estímulo para mudar a sua mentalidade. Esse é o propósito de todo tratamento sério espiritual. Se você toma um passe ali dentro, é só para poder te dar um refresco para você mudar a sua mentalidade. Ninguém tem o poder de te fazer mal e ninguém tem o poder de te salvar. Ninguém vai resolver nada para nós. Então, ora a gente culpa alguém pelo nosso sofrimento e ora a gente quer se agarrar a alguma situação para resolver para nós, sem perceber o nosso mais profundo poder, que é o poder de regeneração espiritual. Cada um de nós tem o poder de mudar a nossa configuração mental, mas isso vai exigir de nós uma escolha, uma única escolha: saber que o que está acontecendo com a minha vida hoje de desagradável é fruto da minha mentalidade equivocada, e assumir que se isso está acontecendo é porque eu não sei lidar com essa situação. A gente ainda fica tentando insistir, seja se pressionando, ou seja, eu vou melhorar quando eu for melhor. Aí você continua se dando chibata, se dando chicote e achando que o resultado e o alívio vai vir quando você for perfeita. Não há descanso. Sabe aquele burrico correndo atrás da cenoura que nunca chega? Somos nós, buscando uma perfeição. Porque nós esquecemos daquilo que Jesus veio lembrar. Você já é amado. Você já é amada do jeito que você é. A principal causa do nosso sentimento de culpa, sabe qual é? A nossa desconexão do amor de Deus. Não existe culpa enquanto a gente estiver conectado a esse amor. Quando a gente se sente desconectado a esse amor, começa uma culpa e eu começo a acreditar que eu tinha que ser mais, que ter mais, que saber mais para poder então me sentir melhor. E esquece que a única coisa que eu realmente preciso é me sentir conectado a esse amor de Deus. Sabe, quando diz o amor cobre uma multidão de pecados, a gente ainda acha que tem que pagar para poder cobrir. Falando com uma pessoa hoje, ela estava sofrendo e ela me disse: eu devo estar sofrendo, meu corpo está doendo, mas é porque deve ser porque eu prejudiquei muitos outros, então é justo que eu sofra. O que ele está dizendo? Que ele está concordando em sofrer. Sabe o que é isso? Autopunição. Olha o que eu vou dizer agora. Toda vez que a gente se sentir culpado, a gente vai se punir de alguma forma. Vou repetir, porque isso não é fácil de entender. Toda vez que a nossa alma estiver se sentindo culpada, nós vamos dar um jeito de se punir.
Por que a gente está se punindo? Porque a gente ainda acredita que se punir é uma forma de se perdoar, é uma forma de ajustar com Deus. Olha, já que eu sou tão imperfeito, se eu pelo menos sofrer com isso e com aquilo um pouco, quem sabe a gente negocia. Olha, essa é uma mentalidade que a gente nem percebe que está pondo em prática. E sabe qual é a forma mais comum da gente se punir? É a gente se privar de prazer. É a gente se privar de relaxamento. Não há espaço para relaxar. Por quê? Não pode. É culpa, gente. Essa é uma punição que a gente se dá. Não pode ganhar dinheiro. Não pode ter prazer sexual. É a gente que corta tudo. Não pode relaxar. Para quem sabe relaxar, descobre o prazer mais simples. Existe um prazer simples, que ele é sentido toda vez que a gente está relaxado. Não é relaxar para dormir, não. A gente às vezes só sabe o que é relaxar quando a gente não aguenta mais. Aí a gente, exausto, cai na cama e apaga. Quantas pessoas tiram férias e não relaxam? Dorme e não descansa. O verdadeiro descanso é viver sem culpa. Essa é que é as férias espirituais, que não impede a gente de estar trabalhando, mas eu vou trabalhar de uma forma relaxada. Como que seria isso? Eu faço o que eu posso. Compreender a marcha e ir tocando em frente. Sem exagero, sem excessos. Mas a gente quer ser especial. Ser especial tem um preço. Cobrança, autoexigência. E a gente perde o tesouro que já está disponível para nós. Quando eu passo a aceitar que eu sou uma pessoa comum, que eu não preciso ser especial, eu só preciso conhecer a marcha, só preciso, fazer aquilo que está no meu radar para fazer. O que está no seu radar para fazer hoje? Arrumar sua casa, cuidar da sua família, fazer bem seu trabalho. É isso? Se algum dia no meu radar aparecer outra possibilidade além do meu alcance, eu vou fazer, além do que está aqui presente hoje, se eu puder, eu vou fazer da melhor forma. Agora, quando a gente está insatisfeito conosco, quando a gente se sente culpado, sabe qual é o sintoma? Tudo é insatisfatório. Nada é suficiente para a gente poder olhar para a nossa vida e dizer, que bom. Olhar para a sua casa e dizer, que bom, minha casa. Vocês gostam da casa de vocês? Curtir a casa de vocês. Ela pode não ser perfeita, mas é a casa que a gente tem hoje. É conseguir olhar de uma forma sem acusação. E aí começa em nós uma abertura para a gratidão, que é o outro antídoto para a culpa. A culpa é um sintoma da insatisfação, como se a gente tivesse que ter mais para poder, então, ter prazer. Porque ter prazer com o que eu tenho hoje parece pouco. Só que só parece pouco porque eu me sinto culpado e passo então a ter exigências e comparações. Tudo isso é uma forma de querer ainda ser mais, ser especial, estar além. Esse é o inferno. O que eu disse que é o inferno? É viver em estado de autocobrança. É viver querendo ser alguém que você não é.
é viver brigando consigo mesmo. Esse é o inferno. E o que é o céu? Massa. Não, tá bom. O que é o céu? Eu poder relaxar. Relaxar não significa imobilidade. Relaxar significa parar de se cobrar. Parar de cobrar do outro, que o outro tenha que ser diferente para mim, e parar de cobrar de mim como se eu tivesse que ser diferente para merecer mais. Isso não é fácil, mas se a gente começa a perceber que é isso que está sendo a causa do nosso sofrimento, aí então eu posso buscar o remédio. E agora eu quero falar do remédio para nós. Alguém está interessado nessa medicação? Eu também estou. Então, para falar desse remédio, antes eu vou cantar uma música. Para pedir toda a inspiração que a gente precisa para falar desse remédio. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.
esse é o remédio que a gente está falando. É realmente um milagre. Um milagre que possa mudar a nossa estrutura mental. A gente está acostumado a ver milagre, a pensar em milagre, mais uma vez, como algo fora. Como se o mundo tivesse que ser diferente para que eu fique bem. Não. O mundo não precisa ser diferente. Quando eu estou bem, eu lido bem com tudo do jeito que está. Quando eu não estou bem, você pode estar com saúde, que você vai estar infeliz. Você pode ter dinheiro, que você vai estar infeliz. Você pode até ter alguém legal do seu lado, que você vai estar infeliz. O que está acontecendo na sua vida, que você acha que é o motivo da sua infelicidade, não é. O único motivo da nossa infelicidade é a nossa forma de ver. É o nosso olhar, é a nossa mentalidade, que precisa de uma correção. E eu não sei corrigir o meu olhar. Eu sou cego. Vocês também. Se a gente não fosse cego, a gente já teria dado solução para o que nos faz sofrer. Somos cegos. Tudo que faz a gente sofrer são situações onde nós não estamos conseguindo enxergar a verdade. E aí é que entra o verdadeiro milagre, que é o remédio, que no fundo todos nós somos necessitados. É o milagre da mudança do nosso olhar. Como eu não sei mudar, foi-nos entregue um caminho que a gente ainda não aprendeu a usar o suficiente. Peça e vos será dado. Bata na porta e ela vai abrir. Busque e achareis. Eu tenho a água para saciar a tua sede. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Então, as nossas preces, vocês lembram que eu disse no começo do nosso encontro, da fisioterapeuta que estava me dando exercício e piorando? Tem muita prece nossa que está piorando, porque ela está querendo mudar o que está fora. O verdadeiro exercício, a verdadeira prece, o verdadeiro milagre é a mudança interna, é pedir ajuda para ver. Existia um cego de nascença que ele foi até Jesus. E Jesus olhou para ele e fez a pergunta mais absurda: o que você quer que eu faça? Não está na cara, não, sou Jesus. Mas ele precisava dizer: eu quero ver. E é só isso. E ele disse: então, veja, veja. Tem gente que acha que Jesus morreu. Oh, meu Deus! Ele morreu. Mas que Jesus é esse que morreu? Ele continua mais vivo do que nunca, mais disponível do que nunca. Ele está a qualquer momento disponível no deserto das nossas aflições. Mas eu preciso subir mais alto nas minhas intenções. As nossas intenções ainda estão tão rasteiras. A gente ainda quer que o mundo
seja de acordo com a nossa expectativa, que o outro seja de acordo com a nossa expectativa para que eu fique bem. Uma necessidade mais alta, né? Eu quero subir mais alto. Mais alto significa elevar as minhas intenções, é buscar de fato o medicamento, que é ir até a fonte dos milagres, a fonte de puro amor, representada por Cristo, representada pelo Espírito Santo, representada por Deus. Ir até essa fonte e dizer: por favor, me ajuda a mudar o meu olhar sobre essa situação, porque eu não sei lidar com isso. Então eu vou convidar que a gente faça isso juntos agora. Por um momento, fechem seus olhos e pensem numa situação na sua vida que realmente esteja sendo difícil de lidar, que realmente esteja sendo difícil de aceitar. Em primeiro lugar, veja se é possível dizer: eu não sei lidar com isso. Eu tenho tentado, mas tem sido tão difícil. Eu não sei. Eu quero ajuda. Não para resolver do jeito que eu acho que deveria ser a solução, mas eu quero aprender a olhar para essa situação de outra forma. Eu venho pedir por esse milagre, o milagre da mudança do meu olhar. E eu sei que só o teu amor é capaz de gerar a verdadeira mudança. Só o teu amor desfaz as ilusões, os enganos. Entra na minha casa mental e move, Senhor, as estruturas da rigidez do meu olhar, da rigidez das minhas certezas. Essas são estruturas velhas que sustentam o meu sofrimento. Move, toca nos lugares que eu não alcanço, Senhor. O teu amor tudo pode. E nesse momento eu escolho ser tocada, ser movida pelo teu amor. E veja se você sente algo no seu corpo com essa escolha. Não é um pedido, é uma escolha. Eu escolho nesse momento que o teu amor interfira na minha forma de lidar com essa situação. Eu escolho que o teu amor interfira no meu jeito de se relacionar com essa situação. É uma escolha. E devagar, perceba no seu corpo se algo se move com essa escolha, com essa intenção, e sinta no seu corpo a sensação. E a gente vai voltando devagar. Confiando nesse milagre, nesse poder maior. Olho em
e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for, em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for, em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Nós esquecemos que podemos encontrar esse amor em tudo. Esquecemos, a gente esquece. Esquece. Então a gente está aqui só para se lembrar. Sabe o que significa perdão? Há tanto equívoco em relação ao perdão, tanto equívoco. E só agora eu tenho compreendido o que verdadeiramente significa perdão. Significa desfazer uma mentalidade equivocada. Significa desfazer uma velha estrutura, uma velha forma de olhar a vida. Desfazer uma mentalidade. Esse é o milagre, esse é o perdão. E só quem tem poder de realmente fazer isso é essa energia de amor. Porque, na verdade, eu passei tanto tempo, gente, buscando caminhos de autoconhecimento, onde eu achava que eu tinha que entender as coisas para que elas mudassem. Então eu ficava procurando, estudando, me tratando, querendo conhecer todas as causas.
querendo entender onde foi na infância, qual situação com meu pai, com a minha mãe, as vidas passadas. Eu fiz uma formação em regressão de vidas passadas, 2 anos vivendo regressões, oferecendo regressões para os meus clientes. A gente viu cada história. Depois eu fui entendendo que eu não preciso saber os detalhes dessa história, eu não preciso saber detalhes disso. Jesus não queria saber da história de ninguém, chegasse quem fosse. Você não sabe que ela é uma pecadora, Senhor? Estava nem aí. Ele só olhava com amor, só para quem quer que fosse, quem quer que aparecesse na frente dele, qualquer necessitado, não importa quantos erros, ele olhava com amor. E aquele olhar, ele era suficiente para dissolver toda a imagem negativa que essas pessoas tinham a respeito de si mesmas. Porque no fundo, gente, a única coisa que a gente precisa mesmo é se sentir amado. E a gente fica buscando se sentir amado por pessoas que não têm amor para dar. A gente fica buscando às vezes ser bom, especial e ter muito para ver se assim, quem sabe, eu serei amado. E nunca vai ser suficiente. Mas o que a gente no fundo busca mesmo é essa sensação de ser amado. E era isso que Jesus tinha para oferecer para todos o tempo inteiro. Era isso que realmente mudava por dentro as pessoas. As pessoas que tiveram, e muitos têm reuniões de cura por aí. Nossa, mudou a minha coluna. Eu não contei o final da história, mas minha coluna melhorou. Depois de 7 meses. 7 meses indo toda semana, recebendo passes e mudando a minha mentalidade a respeito das minhas cobranças. O que mudou não foi só a minha coluna. Começou a mudar uma relação comigo. Porque eu comecei, eu estou longe de terminar, mas cada passo que eu dou, eu relaxo um pouco mais. Isso já está sendo bom. Eu ainda estou no trabalho. Está falando isso para vocês, é um exercício que eu também vivo. Como eu me esqueço de utilizar essa fonte de amor para lidar com os meus conflitos? Quando eu vejo, eu estou lá tentando me forçar, ou forçar a vida a ter que ser diferente, quando na verdade tudo que eu precisava era de me abrir e de olhar que em tudo eu posso encontrar esse amor para mudar a minha forma de ver. Não é mudar. Uma vez eu lembro de uma preta velha que nos orientava num trabalho espiritual há muitos anos, e aí teve um membro da equipe que falou: Ova Maria, será que você não pode ver se vai dar certo aquele apartamento que eu estava tanto querendo, uma ajudinha aí, aquele apartamento que eu estava tanto querendo, será que vai dar certo? E ela, na sabedoria daquela preta velha, olhou para ele e disse: meu filho, tudo que acontecer é o certo. Olha o que ela estava dizendo. Em tudo está o amor de Deus, para quem tem olhos de ver. Como eu fiquei chateado uma vez que eu fui demitido de um emprego, lembra? Parece que o chão caiu. Como eu fiquei chateado com aquela pessoa que não deu certo, parece que o chão caiu. Depois é que eu fui ver, graças a Deus, gente, quando eu estava com a cabeça, estava num lugar que estava sugando a minha energia, aquela criatura, e eu ali insistindo ainda. Precisei da vida me dar um empurrão, porque eu não sabia ir embora, apegado às velhas certezas e velhas estruturas, de achar que sabe o que é melhor para si. Eu não sei o que é melhor para mim.
Tem muito terapeuta aí que se arroga em saber o que é melhor para os clientes. Cuidado, terapeuta nenhum sabe o que é melhor para nós, porque na verdade nós não sabemos nem o que é melhor para nós. Quantas vezes eu achei que o melhor era estar ali e a vida me mostrou depois que não era nada do que eu pensava, porque eu não sei. Mas em tudo, então, para quem tem olhos de ver, olha o que ela falou: meu filho, o que acontecer é o certo. Essa foi a resposta de Jesus para Pilatos. Pilatos não estava entendendo nada, ele olhava para ele e falava: você não vai se defender? Você não sabe, você não tem nada para argumentar a seu favor? Jesus tinha escolhido vivenciar aquilo, porque ele sabia que aquele processo era uma forma de justamente mostrar para nós que a vida dele, como física, humana, não era o mais importante, que o mais importante era a vida espiritual. Ele era fiel àquela verdade o tempo todo. E Pilatos disse: você não vai se defender? Você não sabe que eu tenho poder para poder te tirar daqui, dessa situação? E ele olhou para Pilatos e disse: você só está aí e só tem o poder que acha que tem porque o meu Pai te deu. Se o meu Pai não quisesse que isso estivesse acontecendo, você não estaria aí, gente boa. Você teria morrido dormindo ontem. Ele não falou isso não, tá? Eu estou completando aqui para... O que ele está dizendo com isso? Tudo que está acontecendo é o que está certo. Então, porque dentro dele, ele sabia que esse era o desafio, essa era a jornada, essa era a mestria. Ele veio provar, não é só falar o quanto isso é bonito. Eu estou falando de belezas aqui que eu estou aprendendo a viver. Ele veio viver essa beleza plenamente, porque eu não sou capaz, se você me xingar, eu não sou capaz de não me ofender. Raras vezes eu consigo não me ofender, mas geralmente, quando alguém me rejeita, e pode ser até alguém que eu ame muito, como a minha esposa, minha filha, mas quando elas me rejeitam, quando elas me dão uma daquelas patadas, isso não deve acontecer com vocês, mas comigo acontece, nos relacionamentos. Todo mundo? E como que você lida nesses momentos? Eu fico puto, eu fecho o meu coração e demora um tempo para poder ir voltando. E eu lembro, esse trabalho está funcionando, gente, porque antes eu demorava mais tempo. Diante das patadas, eu demorava dias às vezes para o coração voltar a abrir. E agora eu estou vendo que as patadas acontecem o tempo todo, as situações acontecem o tempo todo. Mas eu estou aprendendo, está melhorando, que eu estou voltando mais rápido. Estou voltando a pôr o foco aonde precisa. Não ponha o seu foco no erro, nem no seu e nem no do outro. Ponha o foco no amor. Se você não consegue, pede ajuda, para que eu quero ver essa situação de outra forma. Esse é o medicamento. Essa é a forma que, se a gente exercitar, leve isso a sério. Daqui 2 meses eu volto, 3 meses eu volto, vou perguntar para vocês, o diretor vai confirmar, e eu quero ouvir testemunhos de quem pôs isso em prática. Vocês vão ver que não é fácil pôr isso em prática, vocês vão esquecer muito fácil, do mesmo jeito que não é fácil fazer exercício físico, quem sabe a luta que é, né? Alimentação é fácil. Nossa, eu gosto de uma coquinha, um refrizinho, adoro, doce, né? Sou um formigão, dormir cedo, tem um monte de coisa que a gente pode fazer de bom para nós, e a gente está cansado de saber de várias delas, mas essa de hoje, eu estou falando para a nossa alma.
Essa de hoje é uma orientação que não custa, é uma graça que está disponível, mas depende desse nosso querer, de começar a rever a nossa mentalidade, de que o que precisa mudar é o meu olhar, e que eu não sei mudar isso sozinho, e que eu posso pedir essa ajuda, para que eu possa ver o amor de Deus em tudo. Os grandes mestres, foi isso que eles desenvolveram. Então, é me expor a esse olhar. Como você imagina que você, com todos os seus problemas, com todas as suas imperfeições, você é um sujeito imperfeito, você é uma pessoa limitada, você sabe que você é limitado. Você sabe que você é incapaz de amar o tempo todo, não sabe? Ou alguém tem essa ilusão? Ou você ainda está querendo se convencer que você é bonzinho? Quem aqui ainda se acha bonzinho, boazinha? Ixi, essa está sofrendo, porque ela tem que provar o tempo todo que ela é boazinha. E aí o momento que ela não conseguir amar, o que vai surgir? Culpa. Não foi boazinha, hein? E aí, quando a gente se sente culpado, o que nós vamos fazer? Se punir. Toda vez que a gente se sente culpado, a gente vai se punir. Vou contar uma situação simples. Meu cachorrito, ele agora começou a ficar bravo. Ele é um vira-lata tico, pequeno, mas agora ele acha que ele é um leão. E de vez em quando eu estou com ele na rua, ele vai para cima dos outros cachorros. Eu falo, não estou entendendo, ninguém fez nada com você. Ele está mostrando uma energia que a gente não sabe lidar com ela. Agressividade. É um cachorro, é uma coisa natural, ele está por algum motivo ali, querendo se impor, defendendo um território. Eu não entendo ainda a cabeça daquele bicho, mas em um momento foi constrangedor. Estava com um amigo meu, um amigo assim, esse que a gente encontra nas esquinas de bairro. Opa, tá bom, mas tá. E de repente ele começa a querer morder o cachorro dele, que sempre a gente andou junto. Eu dei uma bifa no cachorro, bum! Ele até rodou assim, ó. E aí o cara que estava caminhando comigo, ele me olhou assim, assustado, e ele falou assim, eu já vou indo. Aí eu vi que ele ficou assustado com a minha agressividade, com a minha violência. E quando eu vi que ele ficou assustado, eu vi que ele foi, eu ainda fiquei andando um pouco mais devagar para ver se a gente continuava andando junto. Aí ele falou, não, eu vou ali. Ele deu um jeito de sair, me evitou. Na minha cabeça, eu entendi que ele tinha ficado assustado com a minha violência. E naquele momento, eu vi a minha violência. Vocês conseguem ver a violência de vocês? Somos todos violentos, conosco e com as pessoas. A gente é violento com o outro quando a gente fecha o coração na indiferença. Violência não é só agressividade física. Nós temos várias formas de ser violento. Tem um mestre bacana que chama Nisargadatta Maharaj, e ele diz, sempre que enquanto vocês tiverem um ego, vocês serão violentos. A gente vai deixar de ser violento quando a gente for Cristos, ou seja, quando a gente se unir plenamente ao amor de Deus, quando a gente se unir e o Espírito Santo vibrar em nós plenamente, nesse momento a gente não é violento. Tirando isso, nós vamos sempre ter chance de ser violento. Ali eu vi a minha violência e imagina o que eu senti? Vergonha, culpa. Só que eu achei que não, isso é normal, todo mundo é violento, eu sei disso. Aí sabe o que começou a acontecer desse dia, nos próximos dias na semana? Eu não tinha entendido. Depois é que eu fui entender que eu tinha sentido vergonha e culpa. Eu comecei a sonhar que o meu cachorrinho, ele fugia e sumia. Imagina como eu me senti? Culpado, meu cachorro sumiu, cadê? Sumiu. Como é que eu ia explicar para as minhas filhas, que são absolutamente loucas com cachorro? O Quito sumiu. Papai estava com ele, ele sumiu. No sonho não, ele sumiu.
Mas esse sonho já era a minha culpa, me punindo por ter batido nele. Bateu? Agora, olha, qual que seria uma boa punição para esse jovem rapaz? Que ele morra, que ele fuja, que ele suma. Olha como funciona a nossa mente. O sonho, ele expressa, ele desenha os nossos conflitos. Só que a nossa vida é um grande sonho. E se eu não tomo consciência disso e busco o perdão, sabe o que vai acontecer? Pode até ser que, continuando a me sentir culpado, de fato aconteça. Do mesmo jeito que aconteceu essa situação ruim na sua vida e na minha, ela aconteceu por culpa, sem que a gente perceba, porque a nossa vida é um grande sonho, gente. É desse grande sonho que hoje é a nossa vida que a gente está tentando despertar. E a única coisa que pode despertar a gente desse sonho, onde a gente se sente sozinho, onde a gente se sente sofrido, onde a gente se sente culpado, a única coisa que pode despertar a gente desse sonho é o amor de Deus, é o amor de Cristo. Toda vez que eu entrar em contato com esse amor, eu pedir por ele: Senhor, me ajuda a sentir o teu amor. Imagina, eu, com todas as minhas falhas e imperfeições, diante do olhar do Cristo. Como é que você imagina ele te olhando, com todas as suas mazelas? Você imagina ele te culpando? Você imagina ele te cobrando alguma coisa? Ou você imagina ele te olhando como o pai que recebe o filho pródigo, com amor? Então é a esse olhar que a gente precisa buscar, e ele está disponível. Toda vez que eu puder me expor a esse olhar, vai se dissolver toda a culpa. Quando eu me dei conta que era isso, eu senti a culpa, eu chorei pela dor da culpa e ali me aliviei. Assim, gente, começou, esse é o perdão. Mudou a minha mentalidade. A minha mentalidade é o seguinte: Mateus, quer dizer que agora você não vai dar mais bifa no cachorro? Não sei, eu não posso garantir isso. Você pode garantir que você não vai mais ser grossa com aquelas pessoas que você sabe que é difícil? Você pode garantir que você vai abrir o seu coração para quem você fechou seu coração? A gente não pode garantir. Ninguém pode garantir que a gente não vai sair daqui e vai cair nos velhos hábitos, nas velhas estruturas. Eu não tenho como garantir. Eu sou caível, todos nós somos caíveis, essa é a nossa condição humana. Só que a nossa mentalidade equivocada acreditou que eu só ia poder ficar bem se eu não caísse mais. Aí eu fico buscando ser bonzinho, ser certinho, fazer tudo bonitinho, fazer igual um santinho e fazer mais para ver se eu não caio. Não vai dar, gente. Não vai dar. Não sobra um, nem daqueles mais próximos de Jesus. Todos eles eram sem noção. O Evangelho mostra isso. Todos eles foram aprendendo. Pedro, então, é o que eu mais gosto, porque ele me ajuda a também dizer: beleza, Pedro, estamos junto, porque eu também sou sem noção, sou capaz de ser grosseiro como você, insensível como você, sou capaz de me enganar. Quantas vezes eu achei que eu era e de repente eu vi que eu não era nada. Pedro falava: Jesus, vou te seguir até o fim. Eu falei: Pedro, não vai dar 2 dias, cara.
que você vai me negar. O Pedro não se conhecia o suficiente, ele ainda se achava, mas Jesus sabia e o amava mesmo assim, né? Muitos deles foram aprendendo sobre as verdades do Espírito 30 anos depois, 20 anos depois, exercitando esse amor, exercitando, não tem outro jeito. A diferença entre eles e nós é que eles não desistiram de tentar. E é só isso que Jesus nos pede. Não é que a gente seja perfeito, é só que a gente não desista de tentar. Porque cair nós vamos todos os dias, em pensamento, em posturas, em palavras, em atitudes. Ele não cobra da gente que a gente não faça isso, mas nós vamos sentir as consequências disso, porque toda vez que eu fizer algo, eu vou estar me sentindo culpado e eu vou sofrer, e aí eu vou precisar de perdão. Não que alguém me perdoe, mas perdão significa mudar a mentalidade, significa pedir ajuda para mudar a mentalidade. Então, se cair não é um problema, a grande questão é, ao se ver caído, busca esse amor para te levantar e bora, segue, sem se lamentar, sem ficar, né? Qual é a característica mais comum da culpa? A gente ficar ali remoendo. Sabe o que a culpa faz conosco? Faz a gente ficar tentando consertar o passado. Enquanto você estiver querendo consertar o passado, significa que você ainda está se punindo, porque o passado ele não tem que ser consertado, ele não é esse o caminho para a gente poder estar bem. A gente fica ali tentando, não, mas se eu tivesse feito aquilo, ou se eu não tivesse falado aquilo, nossa, não é assim? Remoendo essas questões, para poder então, quem sabe, imaginar uma situação onde eu não tivesse tão mal. Essa é uma armadilha que todos nós caímos quando a gente está assim, porque a gente ainda não aprendeu. Agora eu estou informando vocês, fiz um pequeno exercício, trazendo para vocês essa nova possibilidade. Eu não preciso mudar o passado, eu não preciso entender tudo sobre o que aconteceu, eu não preciso mudar outra pessoa, o governo não tem que ser diferente, o meu time, o galão da massa, aquele timaço, ele não precisa ganhar. Já não vai mesmo, né? Aquele lixo, não precisa. Não precisa. Como é que perde essa final? Não precisa ganhar. Eu não preciso que você ganhe para que eu fique bem. É uma nova mentalidade de quem sarou. Eu já fui atleticano doente, sarei. Quando eu era doente, eu sofria. Hoje eu não sofro mais. Não sofro, sarei. A gente sofre com outras coisas. Nós estamos sarando desses nossos... É a evolução. Aí sofre mais. Nós não precisamos que o mundo seja diferente para que a gente fique bem. Essa é uma nova mentalidade. O que a gente então está exercitando é: eu peço ajuda para mudar a minha mentalidade, o meu olhar. Se eu fizer isso e começar a exercitar isso, nós vamos ter uma nova configuração. Caso contrário, eu vou sempre voltar para uma dessas posturas. Ou eu vou estar acusando o outro, ou eu vou estar acusando a mim. É um para-brisa. Ou eu acuso o outro, ou eu acuso a mim. Ou eu acuso o outro, ou eu acuso a mim. Ou eu acuso meu time, acuso o político, meu parceiro, minha companheira, meu trabalho. Ou eu acuso a mim: você não foi bom o suficiente, você não fez aquilo o suficiente, se você fosse mais melhor de boa, se você fosse mais. Aqui, é sempre assim, não tem saída. Você não precisa ser diferente do que você é para ser amada pelo Cristo. Se a gente realmente puder sentir isso, acabou. Aí nós vamos só continuar seguindo a marcha e tocando em frente, mas com o coração
mais em paz, mais relaxado de que eu sou amado. Isso não é uma coisa racional, precisa ser sentida. Para ser sentido, eu preciso de buscar momentos como esse, onde a gente pode parar um pouquinho. Essa é a oração, a única oração que eu ensino para minha filha. Eu falo: filha, vamos dormir. Tem dia que ela nem quer, quase sempre, mas quando ela está de boas, hoje papai vai orar com você. E aí eu falo: filha, fecha seus olhos e diga aí em pensamento junto comigo: Jesus, eu abro o meu coração para sentir o seu amor. A primeira vez que eu orei, ela falou: papai, não tem mais nada? Não, filha. Você fez um silêncio dramático, papai. Eu achei que você ia continuar. Não, filha, não tem. Apenas sinta no seu corpo. No seu corpo. Porque entender isso não transforma. O entender informa. O sentir transforma. Por isso que a gente precisa das músicas. Porque elas nos ajudam a sentir. Só ler, só entender, vai enchendo o cabeção, só cheia de informação, só vai servir para você se cobrar mais. Que você sabe tanto e ainda está fazendo esse monte de merda, hein? Logo você, Carlito, que já leu tanto, já fez tanta palestra e ainda está aí, só serve para a gente se punir mais. Não é disso que a gente precisa, de mais informação. O que a gente já sabe já é suficiente. Só precisamos pôr em prática o essencial. Sentir. Senhor, eu abro meu coração para sentir o teu amor. Eu abro meu coração para sentir a tua paz. E e sinta no seu corpo alguém sentiu algo quando eu disse isso? Levanta a mão. Sentiu? Sentiu no seu corpo? Sentiu? Estou vendo a sua emoção. Sentiu? Esse amor está te tocando, ele está abalando as suas estruturas, ele está dissolvendo. É só disso que você precisa. E se você não sentiu, continua. Porque se você não sentiu, não é porque o amor não está disponível, é porque você ainda está fechado. Porque sentir também é um aprendizado. A gente está aqui para desenvolver os olhos de ver, para desenvolver o coração de sentir. A gente está aqui para desenvolver a nossa sensibilidade. Porque o dia que a gente realmente puder sentir esse amor, gente, qualquer dificuldade que a gente estiver passando, com esse amor, é isso que o Cristo veio mostrar a gente. Pode ser o que for. Eu não me sinto separado de Deus, então eu atravesso qualquer coisa, até a morte. Duvido. Duvida? Duvida mesmo? Vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês. Não é que alguém... Eu vou mostrar que até a morte eu atravesso quando eu me sinto pleno desse amor. Porque onde existe o verdadeiro amor, não existe culpa. Não existe medo. O medo é só uma forma da gente se punir. Mas quando esse amor chega, sabe aquele problema que você acha que tem? Quando esse amor chega, você vai olhar para ele e falar: achei que era maior, acho que dá para atravessar, né? Dá para atravessar. Agora, quando a gente está no desespero, que a gente acha que não tem saída, aí
fica muito difícil de atravessar qualquer coisa, seja uma doença física, uma dificuldade financeira, uma ruptura de relacionamento, um luto. Mas com esse amor, não é que tudo vai ser flor, é que as dificuldades que vão vir para todos, não tem como, é igual o inverno. Eu só queria que fosse verão. Não vai dar, gente boa. A vida é ciclos. E nesses ciclos nós temos invernos da alma, todos vão atravessar. Nessa hora que eu possa ter esse sustento espiritual, para que eu não me desespere, que eu só siga em frente, dizendo: o amor de Deus está aí também, tem um aprendizado aí, nós vamos atravessar isso. Não está fácil, mas nós vamos sair, tem uma saída, tem sempre uma saída. Tem sempre uma saída. Essa mentalidade é que vai se reforçando em nós, que vai se estruturando em nós. Essa é uma nova mentalidade. E a gente precisa de muito treino para que um dia isso fique natural. Hoje o natural é o para-brisa. Culpa o outro, culpa a mim. Culpa o outro, culpa a mim. Em meio a esse termo nós vamos puxar esse cajado da fé e trazer essa força. Cada vez mais, até o momento que vai ser tão rápido pegar esse cajado da fé, que vai ficar uma nova mentalidade, que vai ser mais natural. A minha voz acabou, eu acho que nós vamos precisar encerrar. Talvez a gente cante uma última música para poder fechar, pode ser? Uma água vai ser ótimo. Então nós vamos terminar agradecendo. Eu agradeço mais uma vez por esse encontro, pela presença de todos, por tudo aquilo que a gente construiu juntos, né? Estar num tratamento numa casa como essa é muito mais do que a gente pensa. Nós estamos sendo afetados em níveis que a gente não imagina. Mas eu esqueci de contar que no momento, nesses 7 meses que eu estava recebendo o tratamento, quando deu 3 meses não tinha alívio nenhum. Aí eu chamei o mentor: por favor, um minutinho, está melhorando não, está ruim. Aí ele falou assim: meu filho, eu vou te dar então o nosso panorama aqui. Toda reunião a gente se concentra um quanto de energia para poder te ajudar, mas a sua mente está tão ansiosa que mais de 50% dos fluidos que a gente direciona para você são desperdiçados. Parece que você está ainda com muita pressa, e aí você não está favorecendo os recursos que estão chegando para você. Ou seja, os recursos estão aí, a nossa mente é que ainda não está disponível. Então, tudo que está acontecendo aqui está emanando recursos para cada um, e quanto mais a gente puder se abrir, relaxar, sem pressa de que as coisas, né, sejam resolvidas, a gente pode confiar mais, relaxar mais e receber mais. Por hora a gente agradece. Tô achando tão estranho esse som. Em nome do Pai
nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bem dizer, para adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bem dizer, para adorar. Estamos aqui, Senhor, estamos aqui. Obrigado, uma boa noite, uma boa semana para todos. Até a próxima.